Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e tua família. Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto e eu tenho uma palavra para o teu elevo espiritual. Querido, eu gostaria que você deixasse seu like, o seu joinha, que você compartilhasse esse vídeo e que você se inscrevesse nesse canal. O canal é Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Tem quase 100 mensagens, já estamos chegando a 100 mensagens para você, para o teu elevo espiritual. Tem mensagens de tudo que você imagina, tem mensagem de Deus para você, amém? A palavra de hoje, registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no verso 43. Mateus 12, 43, vamos fazer menção desta palavra. A palavra de Deus diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, então diz: voltarei para minha casa, donde saí. E voltando, acha-o desocupada, vazia, varrida e abandonada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habita ali, e são os últimos atos desses homens piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Querido, esse texto do Evangelho de Mateus é um texto profundo, sabia? É um texto que nos ensina que jamais devemos deixar a nossa casa espiritual vazia, porque tem um ditado no mundo aí que diz que mente vazia é oficina do diabo. Se é oficina, é um lugar para que o demônio trabalhe. Então a gente vê no Evangelho de Mateus esse texto que diz que quando o espírito imundo sai da vida da pessoa, ele anda por diversos lugares áridos, lugares vazios, lugares desocupados, e não achando alguém que possa esse espírito imundo tomar o corpo. O que esse espírito imundo faz? Ele retorna e volta para aquela pessoa. Só que esse espírito, ele não volta sozinho. Ele volta trazendo consigo mais 7 espíritos. Ele traz mais 7 espíritos imundos. E a Bíblia diz que o estado daquela pessoa é pior do que estava quando estava com um. O estado se torna pior, porque 8 demônios no corpo de uma pessoa. Querido, a gente vê algumas referências na Bíblia que diz que quando Jesus expulsa um demônio daquele moço chamado Gadareno, aquele moço lá da cidade de Gadá, a Bíblia não diz o nome dele, diz que ele era lá de Gadá, lá dos Gadarenos, ele comia, bebia e dormia dentro do cemitério. E a Bíblia diz que pegava cadeia e colocava ele arrebentava. Colocava grilhões, amarrava ele com grilhões. Grilhões é aquelas correntes grossas que segura navio. Colocava ele em grilhões. E assim mesmo, eles fugiam. E aí Jesus chega naquela cidade de Gadá e expulsa aquele demônio. E quando antes daquele demônio ir, ele fala assim, ó: faz com que nós vá para aquela manada de porcos. E aquele demônio entra nos porcos, os porcos saem correndo e caem num desfiladeiro. E caindo, morre quase todos, né? A Bíblia não diz quanto, mas morre a maioria. A gente vê que nem os porcos aceitaram aqueles espíritos imundos.
O negócio é tão pesado que nem os próprios animais conseguiram deter ou ficar com aqueles espíritos imundos. E a gente vê no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 43, que Mateus nos dá uma fala, uma pregação, diz que quando um demônio sai daquele corpo, ele anda por vários lugares, e não achando lugar, ele volta para o mesmo lugar do qual saiu. Sabe o que eu entendo com isso? Casa vazia. A mensagem de hoje: casa vazia. Querido, temos que ocupar a nossa casa espiritual com louvores, com palavra, com testemunho. Porque se eu não ocupar a minha casa espiritual, que é o meu corpo, que a Bíblia diz que ele é templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo não habitar no meu corpo, o que vai habitar são os demônios. Então, querido, talvez você que provou desse Espírito Santo um dia, que cantou, que deu glória, misturou com aleluia, que testemunhou, que louvou a Deus, que pregou a palavra, hoje se encontra afastado. A Bíblia diz que o teu estado que você está hoje é pior do que o estado que quando você começou, porque a tua casa está vazia. A tua casa, que chama templo do Espírito Santo, está vazia. E se você não preencher esta casa vazia com o Espírito Santo, o teu estado vai ficar terrível, pior do que já está. Porque você não vê lá alegria em nada. Você até canta, você até se diverte nas festas mundanas, mas não sente prazer nem alegria de estar na casa do Senhor. Porque o espírito imundo tomou todo o teu ser e trouxe consigo mais 7 espíritos, pior do que o primeiro, e começa a fazer essas coisas que nós temos visto aí: matar, roubar e destruir. Querido, casa vazia é um perigo. Casa vazia é espaço para que o demônio tome a sua casa, tome a sua vida e tome a sua família, e pode até dar cabo da tua vida. Então preencha essa casa vazia com a presença do do Todo-Poderoso, porque ele diz que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Então aproveita as oportunidades, querido, que esse humilde pregador está te convidando, que esse humilde pregador está te convidando hoje, para que você venha preencher esta casa, para que essa casa seja preenchida com o Espírito Santo, que Ele quer soprar na tua vida. O Espírito Santo quer fazer morada na tua vida. Não dê espaço para que o demônio entre de novo nesta vida, porque casa vazia, querido, casa vazia, o diabo vai habitar. Casa vazia, o diabo vai fazer festa. Casa vazia, o diabo vai chegar e vai quebrar, vai arrebentar, vai fazer obras terríveis na vida da sua família, porque está encontrando a casa vazia. E quando ele sai, ele anda por vários lugares. A Bíblia diz que ele anda por vários lugares, vários. E se eu achar uma brechinha, ele fica. E não achando, o que ele faz? Ele retorna para o mesmo lugar de onde ele saiu. E a Bíblia diz que o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro estado que estava. Querido, temos que nos encher da graça, nos encher do Espírito Santo. Não dá vazão, não dá lugar para que o inimigo venha e se irande na nossa vida, para que o inimigo ache brecha, para que o inimigo venha e detone com o nosso ministério. Então, no Evangelho de Mateus está bem lúcido em explicar o que o demônio faz.
Ao longo da história, a gente vê quantas pessoas endemoniadas, quantas pessoas que tentaram ser felizes, mas não conseguiram por causa do pacto que fizeram com os demônios, por causa das orgias no qual o demônio colocou. Muitas das vezes essas pessoas vão conscientes, vão sabendo do que está fazendo, porque ninguém sai de casa sem propósito. Vão consciente que vai destruir, que vai acabar com as suas vidas. Querido, no longo do meu ministério, nós temos desfeito pela graça e poder e autoridade do Senhor muitas obras de macumbaria, muitas obras de feitiçaria, muitas obras de bruxaria. Obras essas que achou a casa vazia. E quando acha a casa vazia, vai atrás de tarô, vai atrás de carta, vai atrás de umbanda, de quimbanda, de candomblé, para ser preenchida pelos demônios. Mas o Senhor me trouxe aqui nesse dia de hoje, lembrar que essa casa está vazia, mas ela pode ser habitada pelo Espírito Santo, ela pode ser habitada pelo Deus Todo-Poderoso, Pai das luzes. Querido, não dê vazão à casa vazia. A casa vazia é um perigo para você que está começando o seu ministério, para você que tem essa chamada, mas não descobriu essa chamada. Preencha essa casa, não deixe essa casa vazia, porque se na mesma proporção que o diabo entrou e saiu, ele vai dar uma voltinha no mundo e vai voltar pior do que estava. Querido, hoje vivemos dias de muitas incertezas, dias onde pessoas fazem pacto profundo, onde pessoas sacrificam, como lá na Bíblia diz, os seus próprios filhos, para ter riqueza, para ter poder, para ter autoridade. Mas a palavra de Deus, no demais, irmão meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Querido, a minha briga não é contra você, não é contra o teu físico, contra o teu corpo, não. A minha briga não é contra o teu sangue, não. A minha briga verdadeira é contra os demônios, os principados, as potestades que habitam nas regiões celestiais. Se eu e você não se revestir de toda a armadura de Deus, nós vamos sucumbir. Nossa casa vai ficar vazia, pronto para demônio habitar, pronto para demônio fazer morada neste lugar. Querido, estamos vivendo dias maus, dias terríveis, dias de apostasia, dias de casa vazia, mas cheia de demônios. Repreenda tudo aquilo que vem que não é de Deus, tudo aquilo que chegar diante de você não sendo de Deus. Deus te deu autoridade para repreender, mas para você repreender, a tua casa tem que estar cheia da glória, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, porque se não estiver cheia da presença do Espírito Santo, o demônio vai chegar, vai encostar e vai fazer morada. Quantas pessoas não conseguem se libertar, porque casa vazia, meu irmão, é um perigo. Casa espiritual vazia é um perigo. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Quando eu me fortaleço no Senhor, quando eu uso as armaduras que Ele deixou, as armaduras para a minha vida, a minha casa vai ser cheia da glória, cheia da glória de Deus. Revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Qual cilada é essa? Casa vazia. Preencha essa casa chamada Templo do Espírito Santo. Preencha essa casa chamada Templo do Espírito Santo.
você vai ver o que Deus vai fazer dentro da tua casa, material. Porque o que está aqui dentro é o que reflete o que temos, o que sentimos, o que reflete dentro de mim. Ele se materializa para o lado de fora. Casa vazia, demônios, legiões. Aleluia. E esses demônios, querido, só saem quando a minha casa está cheia da graça, preenchida com o Espírito Santo. Porque não adianta cantar, pular, rodar, sapatear, se a tua casa está vazia. Daqui a pouco começa a praticar as mesmas coisas, as mesmas obras satânicas. Todo momento em que estamos ligados, porque Mateus 18, 19, diz: o que eu ligo na terra está ligado no céu. Liga, querido, liga, minha irmã, liga a tua vitória no dia de hoje, para que o Senhor venha preencher esse vazio que dá vontade de beber, que dá vontade de fumar, esse vazio que dá vontade de pegar uma reta e sumir, esse vazio que dá vontade de dar cabo da vida, porque a tua casa está vazia. Preenche essa casa espiritual. No momento em que damos lugar para Deus, não há espaço para o demônio. Porque quanto mais perto de Deus, mais longe dos problemas, mais perto de Deus, mais longe do diabo, mais perto de Deus, mais longe de tudo aquilo que vai te perturbar e tirar a paz. Querido, você está entendendo qual é o mistério? Eu estou falando aqui dentro da palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. Se os últimos atos desse homem piores do que os primeiros, assim também a esta geração má. Você entendeu o mistério da palavra? Você entendeu a revelação do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43? Ele está em lugar que está desocupado por Deus. Quando o lugar está vazio de Deus, está cheio de demônios. Quando o lugar não tem espaço para Deus, o diabo está habitando. Então jamais deixe a tua casa vazia. Jamais deixe. Comece a adorar. Comece a louvar. Lê Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vai lendo salmos de proteção, para que o Espírito Santo preencha esse vazio. Porque há pessoas tão vazias, mas tão vazias de Deus, que o inimigo fala no ouvido para dar cabo, para roubar, para matar, para destruir as pessoas. Porque a minha briga maior não é contra você, meu irmão, não é contra você, minha irmã, é contra os inimigos da nossa alma, chamado Satanás, chamado demônios, esse que vem nos perturbar e tirar a nossa paz. Mas para mim expulsar esses demônios, para que esses demônios sejam extintos da minha vida, eu tenho que ser revestido do poder de Deus, revestido da glória de Deus, revestido do discernimento do Espírito Santo, para ver quem fala no meu ouvido, se é Deus, se é o demônio. Porque muitas das vezes o demônio está buzinando, está apitando no teu ouvido, você está achando que é Deus. Se é Deus, tem fruto. Se é Deus falando no teu ouvido, vai dar fruto. Então o Espírito sai, anda por diversos lugares, e não achando lá
aonde ele foi, ele não achando, ele volta para a mesma pessoa. Só que ele não volta sozinho, volta com mais 7 demônios. 7 demônios. Com um que a pessoa tinha, 8. E o estado dele fica pior do que o primeiro. Então repreende toda doença que não é de Deus. Repreende toda sorte de briga, de malícia que não é de Deus. Vai repreendendo todo o mal da tua casa, da tua vida e da tua família. E deixa que o Espírito Santo venha te envolver, venha te mexer, venha te envolver da glória dele. Porque sem o Espírito Santo, querido, nós somos como uma folha seca que o vento leva para onde quer. Sem o Espírito de Deus nas nossas vidas, a gente vai balançar, vão sucumbir e vão cair na desgraça do inimigo. Porque a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas em cima disso tem uma promessa, que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Essa vida e vida com abundância, se nós só recebemos de Deus quando preenchemos da graça dele, quando preenchemos do Espírito Santo. Porque casa vazia, oficina do diabo. Casa vazia, o diabo faz a festa. Querido, caminhando para o fim da mensagem. Casa vazia. Será que podemos preencher essa casa hoje? Será que você quer que o Senhor preencha essa casa vazia hoje? Casa vazia, querido. Casa vazia. É momento agora de preencher. Nós vamos orar para que o Espírito Santo se apodera, se aposte de você. Para que todo o mal, para que todas as obras malignas, para que todas as mazelas que o tempo deixou, que o inimigo concretizou na tua vida, seja repreendida agora. Nós vamos orar para que Deus quebre as correntes, os cadeados, os ferrolhos, os portões de ferro, aquilo que te prende nesse mundo chamado espiritual, para que você veja a glória de Deus através do Espírito Santo. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Pai, Pai amado, meu Deus, nós entramos mais uma vez na Tua santa e gloriosa presença, Pai, para repreender todo espírito contrário, todo demônio que foi mandado, aonde que ela botou a planta dos pés, ela pisou em algo que os demônios fizeram e essa pessoa sente dor nas pernas. Pai, as pessoas sentem dor de cabeça. Meu Deus, porque não era para beber, não era para comer, ela acabou fazendo tudo isso, Senhor. Pai, porque os demônios encontrou a casa vazia. Meu Deus, que o Senhor venha encher esta casa da Tua presença. Que o Senhor venha encher essa vida, essa casa, essa família com o Teu Espírito. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar de maneira grande, para que o Teu nome seja glorificado através da libertação desse homem e desta mulher. Porque os demônios, Pai, eles não brincam. Esses demônios, eles não brincam, Pai. Eles não brincam de ser demônio. Ah, Senhor, então vai adiante, quebrando as portas de bronze, arrebentando com o Senhor de ferro, para dar vitória a Teu filho. Porque, Senhor, mente vazia, Senhor, é oficina do cão. Casa vazia é habitação de demônio. Enche essa casa agora, Senhor. Enche essa casa. Porque como ministro da Tua palavra, como profeta dessa geração, eu profetizo essa casa cheia da Tua glória, cheia do Teu Espírito, cheia de louvor e adoração a Ti. Meu Deus, muito obrigado por essa mensagem. Pai, que essa mensagem vá e liberte esse homem, e liberte essa mulher. Que essa casa jamais fique vazia sem a Tua graça, sem a Tua glória. Pai, que essa casa jamais seja vazia, Senhor, seja vazia, mas seja assim, cheia da Tua presença. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus.
Querido, nós estamos chegando a quase 100 mensagens no canal Atalaia de Cristo. Eu sei que tem uma mensagem que você vai pegar, vai ouvir e vai compartilhar. O canal é Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti. Sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. Amém, querido? O título da mensagem: Casa Vazia. Um dia foi vazia, mas a partir de hoje eu profetizo que será cheia do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Em nome de Jesus.